Fala, meus queridos! Professor Douglas aqui com mais uma aula, agora explicando simplificação de radicais com um pouco mais de detalhes, tá? E alguns outros exemplos também. Bom, então vamos lá. Basicamente, simplificar um radical seria, o próprio nome já fala, né? Transformar isso daqui numa visualização um pouco mais agradável, né? Que eu possa tirar alguma coisa daqui de dentro da raiz, transformar isso em algo um pouco mais simples, tá? Um pouco mais fácil de trabalhar nos outros cálculos. Então, começando com a raiz quadrada de 72, não esqueça, se não tem índice no radical, a gente está trabalhando com raiz quadrada. Bom, para isso, a gente vai usar essa segunda propriedade da radiciação, né? Se você não assistiu o vídeo das propriedades, então vai ali no canal, dá uma olhada no vídeo anterior. Bom, o que eu vou fazer, o que vai ser nosso maior aliado aqui na hora de simplificar um radical, vai ser a fatoração. Então, vamos fatorar, primeiro de tudo, o 72. Vamos descobrir qual que é a decomposição desse cara em fatores primos. Bom, por 2, 36. Por 2 novamente, 18. Por 2, mais uma vez, isso aqui vai dar 9. Não, o 9 não divide por 2 mais uma vez, vamos para o 3. Então, 9 por 3 dá 3. E 3 uma última vez dá 1. Então, esses são os fatores que compõem o 72. Ou seja, eu posso escrever o raiz de 72 de uma maneira um pouco mais longa, né? De forma fatorada, dessa maneira. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Multiplicando isso tudo, eu volto no 72. Legal, só que ó, eu tenho uma raiz quadrada aqui. Se eu quero tirar alguém de uma raiz quadrada, eu preciso que eu tenha alguém elevado ao quadrado. Por exemplo, o que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado? Bom, vocês sabem que a raiz quadrada de 2 ao quadrado é a mesma coisa que raiz de 4. Agora, a raiz de 4 vale 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4. Agora, se eu tenho operações inversas agindo sobre esse 2 aqui, ao invés de fazer todos esses passos, eu posso simplesmente eliminar, anular essas operações inversas e me resta apenas o 2. Tá? Isso que eu vou tentar fazer aqui. Então, vamos lá. Eu vou agrupar em parzinhos esses caras que eu consigo. Então, raiz de... Bom, o 2 vezes 2, eu vou colocar direto 2 ao quadrado. Esse 2 aqui não formou parzinho com ninguém. Não sobrou um outro 2 para formar par com ele. Vou deixar ele sozinho. E por último, um parzinho de 3 eu vou escrever como 3 ao quadrado, na forma de potência. Tá? E agora que eu preciso dessa propriedade, aplicar aqui. O que a propriedade da radiciação fala para a gente? Se eu tenho duas raízes de mesmo índice no radical, elas estão sendo multiplicadas, eu posso escrever essa multiplicação na forma de um único radical. Tá? E basicamente eu multiplico apenas os radicandos. Só que o que eu tenho aqui é o caminho contrário, né? Eu estou nesse segundo passo, eu quero voltar para o passo anterior, que também é válido dado que isso é uma igualdade. Então eu vou reescrever isso separado, tá? Então eu tenho duas multiplicações aqui dentro, cada uma vai separar em um radical individual. Então 2 ao quadrado, esse primeiro cara está aqui, vezes a raiz quadrada de 2, aquele 2 forever alone, né, que não sobrou ninguém, formar parzinho com ele, tadinho. E o raiz de 3 ao quadrado. Perfeito. Bom, daqui, vou resolver aqui para baixo agora, a gente sabe que 2 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Né? Então, basicamente, o que eu posso fazer é simplificar, anular o radical, né, com a potência. Aqui é a mesma coisa. Posso cortar os dois. Esse aqui não, porque esse aqui não está elevado ao quadrado, ele está elevado a 1, então eu não posso simplificar. Bom, aqui vai ficar 2. Raiz de 2 vezes 3. Eu não posso multiplicar esse 2 com esse 2, dado que um está dentro de um radical e o outro não.
Mas com certeza eu posso multiplicar esse 2 com esse 3. 2 vezes 3 vai dar 6. Multiplicado pela raiz de 2. Se você quiser colocar o pontinho de multiplicação, fica à vontade. Se não quiser, só juntando o número com o radical, eu já entendo que aqui dentro tem uma multiplicação entre eles. Certo? Bom, essa foi a resolução detalhada, mostrando todo o desenvolvimento. Uma maneira um pouco mais simples de você usar isso daqui, a hora que você já entendeu por que isso funciona, seria fazer o seguinte, ó. Começando de novo. Raiz 72, a fatoração está aqui. Dentro dos fatores, como eu estou trabalhando com uma raiz quadrada, eu vou tentar juntar parzinhos. Então, eu tenho um par de 2. Bom, não é obrigatório usar esses dois primeiros, tá? Eu posso formar par entre esses dois, eu posso formar par entre esses aqui, tanto faz, mas para ficar mais simples, mais rápido, o primeiro parzinho aqui. E eu também tenho um parzinho de 2. De novo, como aqui é uma raiz quadrada, cada parzinho vai sair uma vez. Tá? Então, o par de 2 sai como 2. Por quê? Porque agora eu estou colocando ele fora da raiz. Tá? Então, ó, 2 vezes 2 dá 4. A hora que eu tiro da raiz, sai como 2. O 3 é a mesma coisa. 3 vezes 3 dá 9. A hora que eu tiro da raiz, 3. Tá? Então, o parzinho sai uma vez só. E sobrou esse 2 que não formou parzinho com ninguém. Então, ele continua dentro da raiz. Tá? Então, 2 vezes 3, 6. E a raiz de 2 não muda. Bom, ó, de uma maneira bem mais curta, bem mais palpável, né? Bem mais fácil de compreender, eu chego ali na resposta. Mas é interessante você saber que isso daqui vai parar nisso por causa desses passos, tá? Por causa das propriedades da radiciação. Então, aqui nesse primeiro método está bem explicadinho. Aqui, o que você pode fazer no seu dia a dia, tá? Na hora que você estiver trabalhando matemática, de uma maneira mais rápida, desde que você entenda como que isso funciona. Tudo bem? Então, os próximos exemplos, eu vou tentar explicar de uma maneira mais rápida também, tá? Mas claro que todos vão funcionar desse mesmo estilo. Vamos lá para o próximo, então. Agora, uma raiz quarta de uma fração. É a mesma coisa, tá? Só que agora, ao invés de usar essa primeira propriedade, eu vou estar usando a segunda. Como assim? Eu poderia colocar a raiz quarta de 32 sobre a raiz quarta também de 81, tá? Então, ó, isso daqui tem essa cara e isso daqui tem essa cara. São a mesma coisa. Tudo bem? Bom, vamos lá então. Eu preciso fatorar os dois. Vamos fatorar o 32 e depois vamos fatorar o 81 e ver o que acontece aqui. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Agora o 81, vamos fatorar diretamente. Por 2 não é possível, esse é um número ímpar. Então, por 3 é possível, 8 mais 1, 9. 9 é um múltiplo de 3, então, pelo critério de divisibilidade, eu sei que vai dar para dividir. E vai dar 27. Por 3 novamente, agora a gente já cai na tabuada, já fica mais fácil. Então, 27 por 3, 9. 9 por 3, 3. E 3 por 3, 1. Perfeito. Bom, lá atrás era uma raiz quadrada, agora é uma raiz quarta. Então, eu não vou formar parzinhos mais. Agora eu quero juntar grupos de 4 fatores. Então, ó, eu preciso formar grupinhos de 4 fatores. Eles precisam ser em 4 para conseguir sair da raiz quarta. O que vai ficar aqui em cima, então? Em cima, ó, eu consigo tirar um 2, só que ainda sobra esse 2zinho sozinho dentro da raiz quarta. Né? Não esqueça de trazer o índice aqui do radical. Embaixo, olha só o que aconteceu. Eu tenho um grupinho de 3. Esse grupinho consegue sair certinho da raiz sem sobrar ninguém lá dentro. Então, o 3 aparece aqui e não sobra ninguém dentro da raiz. Dica e observação.
Sempre que a raiz for exata, a fatoração vai formar parzinhos ou grupinhos de maneira perfeita que não sobre ninguém dentro dela. Você pode verificar numa raiz quadrada, por exemplo, raiz quadrada de 64, raiz quadrada de 36, todos os números que são quadrados perfeitos, ou seja, números que possuem a raiz quadrada exata, a hora que você fatorá-lo, vai formar parzinhos em todos, não vai sobrar ninguém sozinho dessa maneira. A hora que eu estiver trabalhando com raiz quarta e o número tiver uma raiz quarta exata, de novo, não vai sobrar ninguém fora de grupinho. Tudo bem? Bom, aqui a hora que você tiver um pouco mais craque, você já pode ir direto desse passo para esse, tá? Então você já fatora, aqui em cima sai o 2 e continua um 2 dentro, e embaixo o 81 tem raiz quarta exata, que é o 3. Fácil, né? Então, frações é a mesma coisa. Se você quiser, você aplica a propriedade para separar em duas raízes e em cima e embaixo faz a mesma coisa que você fez aqui. Terceiro exemplo. Vamos lá. Raiz cúbica de menos 0,125. Então aqui dois problemas, né? Duas novidades. A primeira, a gente está trabalhando com um número decimal. A segunda, além de ser decimal, é um decimal negativo. Antes de a gente resolver isso aqui, vamos ver se existe raiz cúbica de um número negativo. Você provavelmente já ouviu falar que não existe raiz de número negativo, né? Mas isso não é completamente verdade. O que não existe, as raízes de número negativo que não existe no conjunto dos números reais, são aquelas de índice par. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Quanto que daria isso daqui? Eu preciso pensar num número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 4. Então você pode pensar, ó, as escolhas óbvias seriam o 2, mas 2 vezes 2 dá 4 positivo, né? Mais com mais, na multiplicação, positivo. Então não serve. Agora, se eu testar menos 2, menos com menos, aqui daria mais também. Tá? Então, ó, o menos 2 não serviu, o 2 positivo não serviu. Pode estar passando pela sua cabeça, ah, se eu usar o menos 2 e o 2, daria certo. É verdade, mas esse número e esse não são o mesmo, tá? Então, esse aqui foge da definição de raiz quadrada. Eu preciso multiplicar o número por ele mesmo para dar menos 4. Que não acontece em nenhum dos casos, tá? Por que não acontece? Porque, na verdade, esse número não é real. Ele seria um elemento do conjunto dos números complexos, tá? Vocês estudam, em geral, no terceiro ano do ensino médio. Então, ele pertence aos complexos e não aos reais. Como estamos trabalhando no conjunto dos números reais, isso aqui não existe, não pertence ao conjunto dos números reais. Mas, quando pegarmos uma raiz cúbica, por exemplo, raiz cúbica de menos 8, o que acontece? O que é uma raiz cúbica? Raiz cúbica de um número é, na verdade, eu procurar um número que multiplicado por ele mesmo e por ele mesmo mais uma vez, vai chegar nisso daqui. Bom, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Só que eu não quero 8, eu quero que chegue no menos 8. Vamos testar a versão negativa desse daqui. Então, se eu multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2, ó, essa primeira multiplicação daria mais 4. Então, vou colocar aqui, mais 4. Abaixando essa próxima para a gente terminar a expressão numérica. Mais com menos numa multiplicação daria menos. 4 vezes 2, 8. Então, ó, perfeito. Ou seja, a raiz cúbica de menos 8 é o menos 2. Então, isso pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? De uma maneira geral, quando o índice aqui for par, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6, eu vou ter que procurar uma multiplicação, um número par de vezes. Tá? Então, ó, o número par de vezes, 2, 4, 6 é um exemplo.
do número por ele mesmo. Se eu estiver multiplicando um número positivo por ele mesmo, com certeza a minha resposta sai positiva. Agora vamos ver o que acontece quando eu estou multiplicando um número negativo por ele mesmo, um número par de vezes. Bom, 2 vezes menos com menos vai dar mais. Se eu colocar mais 2 vezes 4, menos com menos deu mais, esse menos com menos vai dar mais também. Então, esses dois mais, com certeza dá a resposta positiva. Se fosse 6 vezes, menos com menos, adivinha? Mais outra vez. Se eu abaixar isso aqui e fazer um jogo de sinal com esses dois, a resposta continua sendo positiva. Ou seja, quando o número de fatores for par, e isso é indicado quando o índice do radical aqui é par, a resposta sai sempre positiva. Por isso que raiz de índice par de um número negativo não existe no conjunto dos números reais. Agora, olha o que acontece quando o número de fatores é ímpar. Se eu colocasse mais um carinha aqui, tudo isso deu positivo. Esse cara sendo carregado lá para baixo, a hora que eu faço o jogo de sinais do menos com mais, ele converte essa resposta inteira em negativo. Tá? Então, quando o índice for ímpar, é possível ainda eu encontrar uma raiz que esteja no conjunto dos números reais. Tá? Então, isso aqui é só um complemento que a gente precisa saber para resolver essa raiz. Bom, vamos atacar ela então. Vamos ver o que vira. Tá? Eu sei que ela existe, porque o índice é ímpar. Então, não importa que saia negativo, a única coisa que eu sei é que a minha resposta final vai sair negativo. Mas vamos lá. Para facilitar minha vida aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse decimal numa fração. Transformar um decimal numa fração é muito simples. Primeira coisa que você faz, imagina que não existe a vírgula aqui. Se eu eliminar a vírgula, esse número que sobra é o 125, né? Esse zero perde o valor se eu eliminar a vírgula. Então, em cima ficaria menos 125. Embaixo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um 1 e contar quantas casas decimais eu tenho aqui. Eu tenho 3 decimais, então eu vou acrescentar 3 zeros. Igual. Bom, menos 0,125 é igual a menos 125 sobre 1000. Agora eu faço a mesma coisa que eu fiz nos exemplos anteriores. Vamos fatorar o 125 e vamos fatorar o 1000 também. Então, o que vai acontecer aqui? A fatoração do 125 por 5 dá 25. Por 5 novamente, 5. E por 5, 1. Do 1000 por 2, 500. Por 2, 250. Por 2, 125. Por 5, 25. Por 5, 5. E por 5, 1. Agora o que a gente faz é o que a gente fez anteriormente. Mantém a raiz. Aliás, vamos fazer direto dessa vez? Como eu estou trabalhando com raiz cúbica, eu vou formar trios. Aqui eu formei um trio de 5. Então, nesse 125, sai perfeitamente o 5. Tá? Claro que eu tenho que carregar o sinal. Então, menos 5. Sobre. Aqui embaixo, eu tenho um trio de 2 e um trio de 5 também. Então, eu consigo tirar o 2 uma vez e eu consigo tirar o 5 uma vez. Isso aqui fica menos 5 sobre 10. Poderia já ter simplificado aqui e sobrado menos 1 em cima, mas vamos fazer aqui na frente. Então, eu quero simplificar por 5 porque é possível e simplificar por 5. O que vai acontecer? 5 por 5 menos 1. 10 por 5, 2. Então, ó, isso tudo significa menos meio. Tá? Bem tranquilo. Então aqui já foi um pouco mais rápido, exceto pela explicação do porquê que existe uma raiz de um número negativo
quando o índice do radical é ímpar. Só para concluir, vamos pegar um exemplo aqui com uma expressão algébrica. A gente consegue simplificar também, inclusive usando a mesma estratégia, tá? Bom, eu tenho um 8 e um 81, vou fatorá-los aqui já para ir ganhando tempo. 4, 2 e 1. E o 81? Acho que já fizemos lá atrás, né? Por 2 não é possível, por 3 é, então 27. Por 3, 9. Por 3, 3. Por 3, 1. É uma raiz cúbica aqui novamente, então vamos formar trios. Aqui eu formei um trio, aqui eu formei um trio e ficou um sozinho. Deixa ele aqui. Só que ó, dá uma olhada no x à quarta. O x à quarta, claro, se eu fosse decompor o x à quarta, né, a decomposição dele ficaria algo desse tipo, né? Por x e por x de novo. É claro que eu não preciso fazer uma fatoração nesse estilo, eu acho que isso nem existe na verdade. Eu poderia escrever na forma de uma expressãozinha mesmo. X à quarta significa x vezes x vezes x vezes x. E convenientemente, como aqui é o índice 3, eu vou formar um trio. Isso aqui é x ao cubo vezes x. Embaixo, o y ao quadrado não chega a fornecer um y ao cubo. Então eu vou deixar ele daquela forma mesmo. Bom, simplificando, aqui em cima, o que eu consigo tirar da raiz? O 8 consegue sair e não sobra nada dentro. Agora, o x à quarta consegue tirar o x uma vez e o outro x ainda continua lá dentro. Então, 2x raiz de x. Sobre do 81, eu consegui tirar o 3 uma vez, só que um dos 3 ainda continuou lá dentro. E mais ainda, além do 3, o y ao quadrado, como aqui é uma raiz cúbica, não sai ninguém. Então, tudo isso ficou dentro da raiz. Tá? Se você quiser escrever isso aqui de uma maneira um pouco mais bonitinha, não sei nem se fica tão mais bonito assim, eu poderia colocar 2x sobre 3, né, que multiplica a raiz, opa, ó, detalhe que eu estava esquecendo, raiz cúbica, e aqui raiz cúbica de x sobre 3y ao quadrado. Tá? Então, deu uma ligeira reduzida nessa raiz. Tem alguns termos fora da raiz, facilitou um pouco minha vida. Então, essa daqui é uma forma simplificada de uma expressão algébrica, né? Uma raiz cúbica. Parece um absurdo de entender, mas não tem nada de monstruoso aqui, é até bem fácil de compreender o que a gente está fazendo. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje. Se ficou um pouco mais clara essa explicação do que no anterior, deixa aí um like. Deixe sugestões nos comentários. Sugestões e críticas são muito bem-vindas sempre, principalmente porque eu estou no início do canal. Então, qualquer dica é valiosa. Tudo bem? Bom, um abração, bons estudos e não se esqueçam, matemática não precisa ser difícil.